Estou muito contente por estar aqui. Yo también estoy muy contento por estar aquí. Foi essa a frase da menininha que saudou vocês agora. Fue esta la frase de la niña que saludó ahora a ustedes. Então, você está muito contente por estar aqui? Entonces, ¿ustedes están muy contentos por estar aquí? Amém. Amén. Irmãos, eu quero ser o último, não é muito bom. Hermanos, ser el último no es muy bueno. Porque no meu coração pesa de que talvez ainda alguém que está aqui Porque mi corazón piensa que quizás alguno que esté aquí não foi tocado pelo Senhor. no fue tocado por el Señor. Essa é a última oportunidade. Esta es la última oportunidad. Para que não seja um mero retiro na estatística da tua fé, Para que no sea un mero retiro en la estadística de tu fe, mas um retiro que te transformou e te mudou. sino que un retiro que te transformó y te cambió. Que você tenha certeza, eu ouvi a voz de Deus. Que tú tengas la certeza, yo oí al Señor. Irmão orava por mim El hermano oraba por mí e falou que possamos receber a tua palavra, que é uma espada. y habló de que pudiéramos recibir la palabra como una espada. Nós temos que pegar a espada que está na mão do Senhor Nosotros tenemos que tomar la espada que está en la mano del Señor e introduzi-la em nosso coração. e introducirla en nuestro corazón. Você mesmo pegar a palavra Tú mismo tomar la palabra e enfiar em seu coração, y sacar filo en tu corazón, teu coração. empujar en tu corazón, empujar Você- en tu corazón. Você está disposto a fazer isso agora? ¿Tú estás dispuesto a hacer esto ahora? Amém. Porque a palavra não é minha, Porque la palabra no es mía, é de Cristo. es de Cristo. E se você não tomar ela, Y si tú no la tomas, ela não será eficaz em tua vida ella no será eficaz en tu vida e não produzirá o bem pela qual ela foi enviada. y no producirá el bien por el cual fue enviada. E você rejeitou a visitação do Senhor na tua vida. Y tú rechazaste la visita del Señor en tu vida. Perdeu tempo. Perdió el tiempo. Quero fazer uma pergunta, Quiero hacer una pregunta muito simples. muy simple. Pensem nesse cálculo de matemática. Piensa en ese cálculo de matemática. Pensem mesmo. Piensa bien. Quanto que é 1 mais 1? ¿Cuánto es 1 más 1? Pense. Piensa. A menininha que veio aqui, a irmã querida que veio aqui, quanto que é 1 mais 1? La niña más pequeña que vino aquí, la hermana más pequeña, ¿cuánto es 1 más 1? Excelente. Excelente. Agora vamos perguntar para o matemático. Ahora vamos a preguntar a un matemático. Néstor, Néstor, quanto que é 1 mais 1? ¿cuánto es 1 más 1? 2. Essa é a sabedoria do mundo. 2. Esta es la sabiduría del mundo. É a sabedoria que o mundo ensina. La sabiduría que el mundo enseña. Que 1 mais 1 é 2. Que 1 más 1 es 2. Deus ensinou diferente. Dios enseñó diferente. 1 mais 1 para Deus é outro resultado. 1 más 1 para Dios es otro número, otra estadística. Alguém arrisca dizer quanto é? ¿Alguien se arriesga a decir cuánto es? É difícil. Difícil. É 3. ¿Es 3? Como? ¿Cómo? 1 mais 1 é 3. 1 más 1 es 3. É por isso, irmãos, Es por eso, que hermano, nós somos crentes. que nosotros somos creyentes. Porque nós cremos no que Deus fala. Porque nosotros creemos lo que Dios Deus habla. disse, Dios dice, aonde estiverem 2 reunidos no meu nome, donde estuvieran 2 reunidos en mi nombre, eu estou no meio deles. yo estoy en medio de E ellos. por isso que 1 mais 1 é Y 3. por eso que 1 más 1 es 3. Cristo está aqui. Cristo está aquí. Compreende? ¿Comprendes? Como a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo. Cómo la sabiduría de Dios es distinta a la Com isso, sabiduría del mundo. irmão, não basta saber a sabedoria deste mundo. Por eso, hermano, no basta con saber la sabiduría de este mundo. Você precisa aprender Necesitas aprender com o único Deus sábio, como el único Dios sabio, o Senhor. el Señor. Ele te ensina com perfeição. Él te enseña con perfección. E para aprender, Y para aprender, você precisa do firme fundamento. tú necesitas tener firme el fundamento. Estamos falando de fundamento. Estamos hablando acerca del Se fundamento. o fundamento for destruído, Si el fundamento fuera destruido, o que o justo irá fazer? ¿qué ha de hacer el justo? O que você vai fazer? ¿Qué tú harás? Hebreus 11. Hebreos 11. Irmão Juvenal, graças a Deus,
El hermano Juvenal, gracias a Dios, falou sobre a palavra de Deus. habló sobre la palabra de Dios. Ele falou sobre fé na palavra de Deus. Y habló sobre fe en la palabra de Ele Dios. citou Abacuque. Citó a Habacuc, Mas o justo viverá da fé. mas el justo vivirá por la fe. O Espírito Santo quis citar este texto mais 3 vezes no Novo Testamento, El Espíritu Santo quiso citar este texto 3 veces en el Nuevo Testamento, para que não ficasse somente uma vez firme no teu coração, para que quedara solamente una vez firme en tu corazón, mas 3 vezes. pero 3 veces. Isto é o múltiplo de Deus. Esto es el múltiplo de Dios. 1 mais 1 é 3. 1 más 1 es 3. Mas o justo viverá da fé. Mas el justo vivirá por la fe. Paulo sacou essa palavra do Espírito Pablo sacó esta palabra del Espíritu e aplicou aos romanos. y la aplicó a los humanos. Paulo sacou essa palavra do Espírito Pablo sacó esta palabra del Espíritu e aplicou à igreja em Gálatas. y la aplicó a la iglesia en Gálatas. E o autor de Hebreus, El autor de Hebreos, eu sei quem é. yo no sé quién es. Não, eu sei. Ah, yo sé quién es. Você sabe. Tú sabes. Nós sabemos. Todos sabemos. Quem é? ¿Quién es? Exato. Exactamente. É Espírito Santo. El Espíritu Santo. Ele escreveu Él escribió por meio de um homem por medio de un hombre que o ouviu que lo oyó e creu y creyó e colocou fé nessa voz. y puso fe en esa voz. E assim escreveu Y así la escribió para a nossa segurança e nosso bem. para nuestra seguridad y nuestro bien. Paulo dizia, Pablo decía, não estou falando do autor de Hebreus, estou falando de Paulo, no estoy hablando del autor de Hebreos, estoy hablando de Pablo, que ele não cansava de falar as mesmas coisas, que él no alcanzaba a hablar las mismas cosas. porque é No segurança. sabe si alcanzaba a hablar las mismas cosas. Ele não cansava, Él no se cansaba não se cansava de falar de hablar as mesmas coisas. las mismas cosas. Ay, Por quê? ¿por qué? Para quê? ¿Para qué? É segurança para vós, Porque es seguridad para ti, para que o teu fundamento para que tu fundamento não seja abalado. no sea movido. Então o autor de Hebreus, Entonces el autor de Hebreos, no capítulo 10, en el capítulo 10, nos foi citado na pregação anterior, fue citado en la predicación anterior, versículo 38. versículo 38. Vamos ler, Vamos a leer. versículo 35 em diante. Versículo 35, Hebreos 10, del 35 al 38. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Conservação da alma. Conservación del alma. Conservação da obra de Deus. Preservación de la obra de Dios. Somente é pela fé. Solamente es por la fe. A fé é o firme fundamento. La fe es el firme fundamento. 11:1. 11.1. Ora, a fé é o firme fundamento. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Este fundamento não pode ser abalado, Ese fundamento no puede ser movido, que é em crer que está en creer em tudo que Deus disse. que en todo lo que Dios dice. Não é somente crer no que está escrito na Bíblia, No es solamente creer en lo que está escrito en la mas Biblia, no que Deus disse. sino en lo que Dios dice. Havia um irmão Había un hermano que ele demonstrou sua fé que él demostró su fe com uma citação bem forte. con una situación bien fuerte. Não, uma citação bem forte. Con una citación, con un hablar. ejemplo. Un ejemplo bien fuerte. Se Deus tivesse dito Si Dios hubiese dicho que Jonas comeu o grande peixe, que Jonás comió aquella ballena, eu creio. yo creo, É um absurdo, es un absurdo, mas isso é fé. pero esto es fe. É crer no que está fora da normalidade. Es creer en lo que está fuera de la normalidad. Por isso que a matemática diz que 1 mais 1 é 2. Por eso es que la matemática dice 1 más 1 es 2. Mas como nós somos crentes Pero como nosotros somos e creyentes temos fé na voz de Deus, y tenemos fe en la voz de Dios, nós cremos que é 3. nosotros creemos que es 3.
O versículo 3 aqui de Hebreus 11. Versículo 3 de Hebreos 11. Pela fé entendemos Por la fe entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, De maneira que aquilo que se vê de modo de lo que se ve não foi feito do que é aparente. fue hecho de lo que no se veía. Tudo que você vê Todo lo que tú ves não foi feito do que é aparente. no fue hecho por lo que se veía. Não teve uma origem em si mesmo. No tuvo un origen en sí mismo. Teve origem em quem? ¿Tuvo origen en quién? Em Deus. En Dios. Deus disse Dios dijo e aconteceu. y sucedió. Deus disse: haja luz, Dios dijo, hágase la luz, e houve luz. y hubo luz. Não teve nada antes que pudesse trazer luz. No hubo nada antes que pudiera traer la luz. Saiu de Deus. Salió de Dios. Isso é fé. Eso es fe. Você não precisa de fazer um estudo profundo acerca da origem da luz. No necesitas hacer un estudio profundo acerca del origen de la luz. Você precisa crer Tú necesitas creer que foi Deus que fez. que fue Dios quien la hizo. E assim você viverá pela fé. Y así tú vivirás por la fe. A palavra de Deus diz: La palabra de Dios o dice, justo viverá da fé. el justo por la fe vivirá. Então, como que o justo, o que o justo há de fazer? Entonces, ¿qué ha de hacer el justo? É a pergunta. Es la pregunta. Voltar à fé, Volver a la fe. ao princípio. Volver al principio. Tudo começa com a fé. Todo comienza con la fe. Quando você deu crédito à palavra de Deus que te trouxe grande salvação. Cuando tú des crédito a la palabra de Dios que te trajo salvación. Quando você recebeu com mansidão essa palavra no teu coração. Cuando tú recibiste con mansedumbre la palabra en tu corazón. E ela te transformou. Ella te transformó. Você não tinha força para salvar a si mesmo. Tú no tenías fuerzas para salvarte O a ti homem não mismo. consegue se salvar. El hombre no consigue salvarse. Você não consegue se livrar do teu pecado, Tú no consigues librarte de tu do pecado, teu problema, de tu problema, das tuas dúvidas, de tus dudas, das tuas inseguranças, de tus inseguridades, se você não buscar a Deus. si tú no buscas a Dios. E somente quem tem fé que busca Deus. Es solamente quien tiene fe quien busca a Dios. Irmão Ricardo Richter, no sábado à noite, El hermano Ricardo Richter, deixou um el testemunho, sábado de la noche, profundo dejó un testimonio profundo para todos nós, para todos nosotros, que a sua sabedoria que su sabiduría era totalmente dependente era totalmente dependiente da sabedoria de Deus. de la sabiduría de Dios. Se você quer ser sábio, Si tú quieres ser sabio, tem que aprender com o único Deus sábio. tienes que aprender como el único Dios sabio. Qual é a razão pelas quais ¿Cuáles son las razones por las cuales os cientistas não se submetem a Deus? los científicos no se someten a Dios? Porque eles têm muita razão Porque ellos tienen mucha razón e eles não querem se submeter à razão de Deus. y no quieren someterse a la razón de Dios. Fé. Fe. Fé é colocar a nossa razão, a nossa opinião, nosso pensamento Fe es colocar nuestra opinión, nuestro pensamiento, debaixo da razão, do pensamento de Deus. debajo de la razón del pensamiento de Dios. Isso é fé. Esto es fe. Isto é, eu creio no que Deus disse, Esto es yo creo en lo que Dios dice. não no que meu professor disse, No es lo que mi profesor mas no dice, que Deus disse. sino en lo que Dios dice. Pedro fala algo muito direto para nós. Pedro habla algo muy directo para nosotros. Seja Deus verdadeiro, Sea Dios verdadero todo homem mentiroso. y todo hombre mentiroso. Inclusive você. Inclusive tú. Você tem que abandonar as tuas verdades. Tú tienes que abandonar tus Se você verdades. acha que o homossexualismo é certo, Si tú crees que el homosexualismo está bien, por que não perguntas a Deus? ¿por qué no le preguntas a Dios? Ele te responderá. Él te responderá. Você fica procurando desculpas Si tú buscas preguntas, para justificar o teu disculpas, pecado. para justificar tu Se pecado. você tem dúvida se namorar antes do casamento é certo, Si tú tienes dudas respecto a enamorarse antes del casamiento, es cierto. por que não perguntas a Deus? ¿Por qué no le preguntas a Dios? Nós queremos coisas fáceis. Porque nosotros queremos cosas fáciles. Nós queremos já pegar a comida pronta. Nosotros queremos buscar la comida lista. Nós não queremos preparar e nos esforçar. No queremos prepararnos y esforzarnos en ella. E por isso nós nos tornamos sábios. Y por eso no nos tornamos sabios. Provérbios capítulo 2 diz: Proverbios capítulo 2 como se dice, adquire a sabedoria? ¿cómo se adquiere la sabiduría? Temor de Deus. Por el temor de Dios. E o esforço de você buscar Y el esfuerzo de tú buscarla, a sabedoria como uma pepita preciosa de ouro. como buscarla como una pepita preciosa de oro. Depois leia capítulo 2 de Provérbios. Lee después el capítulo 2 de Proverbios. Você tem que buscar. Tú tienes que buscar. Você tem que buscar a palavra de Deus para ela atingir teu coração. Tú tienes que buscar la palabra de Dios para que ella te atinja tu corazón. Isto é fé. Esto es fe.
Eu quero saber o que Deus pensa sobre isso. Yo quiero saber lo que Dios piensa sobre Eu eso. me esvazio dos meus pensamentos, dos meus entendimentos para me submeter Yo me vacío de mis pensamientos, de mis entendimientos para someterme ao pensamento de Deus, al pensamiento de Dios, ao que o Espírito Santo diz. a lo que el Espíritu Santo dice. E assim você será guiado na verdade e para a verdade. Es así que nos somos guiados de verdad para la verdad. Por isso que os cientistas ímpios Por eso que los científicos indios não se submetem a Deus. no se someten a Dios. Eles querem ser Deus. Ellos quieren ser Eles dioses. querem ser Deus dos seus alunos. Ellos quieren ser dioses de sus E alumnos. não querem apresentar o Deus verdadeiro e único que deve ser Senhor dos seus alunos. Ellos no quieren presentar al único Dios y verdadero que debe ser el Señor de sus alumnos. Por isso este mundo é o que é. Por esto el mundo es lo que es. Porque não querem aprender com Deus. Porque no quieren aprender con Dios. Você quer aprender com Deus? ¿Tú quieres aprender con Dios? Amém. Amén. Havia uma situação de um irmão Había una situación de un hermano estava com um problema muito sério. que estaba con un problema muy serio. Ele precisava de falar urgente com o pastor. Él necesitaba hablar urgentemente con el pastor, Mas o pastor estava de viagem e ia ficar 30 dias fora. pero el pastor estaba de viaje y iba a quedarse 30 días fuera. E ele já estava no aeroporto. Y él ya estaba en el aeropuerto. E este irmão precisava de um socorro urgente. Y este hermano necesitaba un socorro urgente. O pastor disse para ele o seguinte: El pastor dijo para él lo siguiente: eu estou indo viajar agora, yo estoy a punto de viajar ahora, eu não tenho como te atender. no tengo cómo atenderte. Quando eu voltar de viagem, Cuando yo vuelva del viaje, nos encontraremos. nos encontraremos. Mas enquanto isso, Pero en cuanto a esto, todo dia de manhã, todos los días de mañana, tire 30 minutos para buscar ao Senhor, toma 30 minutos para buscar al Señor, orar e ler a palavra do Senhor. orar y leer la palabra del Señor. E após os 30 dias, Y después de estos 30 días, nos encontramos. nos encontramos. O que aconteceu? ¿Qué aconteció? Deus fez a obra. ¿Cómo? Deus fez a obra. Dios hizo la obra, Porque ele buscou a fonte certa. porque Él buscó la fuente cierta. E o pastor apontou para a fonte certa. Y el pastor apuntó a la fuente cierta, A palavra de Deus. la palabra de Dios, O próprio Deus. el propio Dios. E ao regressar dos 30 dias, Y al regresar de los 30 días, o pastor tinha uma mensagem. el pastor tenía un mensaje: Irmão querido, hermano querido, não precisa vir mais. no necesitas venir más. O Espírito Santo falou comigo. El Espíritu Santo habló E conmigo o problema foi y resolvido. el problema fue resuelto. Isso é fé. Esto es fe, Dependência de Deus. dependencia de Dios. O justo virá da fé. El justo vivirá por la fe. Se você é justo, Si tú eres justo, você vai depender tú vas a depender todo o tempo todo el tiempo de Deus. de Dios. Quero falar sobre uma passagem que está em Mateus Quiero hablar respecto a un pasaje que está en Mateo 14. 14. Fé, irmãos, Fe, hermanos, é o estilo de vida es un estilo de vida, a qual Cristo nos deu. el cual Cristo nos dio. Nós começamos a ver as coisas Nosotros comenzamos a ver las cosas sobre a ótica de Deus. con la óptica de Dios. Nós éramos cegos, Nosotros éramos ciegos, por isso éramos incrédulos. por eso éramos O incrédulos. que destrói os fundamentos ¿Qué destruye los fundamentos? é a incredulidade. Es la incredulidad. É não crer no que Deus Es disse. no creer en lo que Dios dice. É relativizar o pecado. Es relativizar el E pecado tratar todas as coisas como comum e qualquer. y tratar todas las cosas como común y cualquiera. Deus é Senhor. Dios es el Señor. Então me submeterei a Ele em todo o tempo. Entonces debo someterme a Él en todo el tiempo. Mas quantas vezes na tua vida Pero ¿cuántas veces en tu vida você é o Senhor? tú eres el Señor? Isso é uma posição de um incrédulo. Esta es la posición de un incrédulo. Quem crer no Senhor, Quien cree en el Señor confia no que Ele diz. confía en lo que Él dice. Não abandone a tua confiança. No abandones tu confianza. Você terá um galardão volumoso, Tú tendrás un galardón voluminoso, presente muito rico. un presente muy rico, un regalo muy rico. Quero falar sobre Pedro aqui Quiero hablar sobre Pedro aquí, no capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, 22. Pode ver, irmão. 22, Para 22 até
33. 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Aleluia. Irmãos, essa passagem Hermanos, este pasaje acontece após um episódio. acontece después de un episodio. João Batista havia morrido. Juan Bautista había muerto. Ele foi enviado para preparar o caminho. Él fue enviado para preparar el camino. A partir daquele momento, A partir de aquel momento, o ministério de Cristo seria ainda mais público. el ministerio de Cristo sería aún más público. Jesus Cristo não foi até João Batista. Jesucristo no fue hacia Juan el Bautista. Ele foi dar continuidade ao seu ministério. Él fue a dar continuidad a su ministerio. O primeiro fato, o primeiro episódio El primer hecho, el primer episodio, foi que ele estava num barco na beira do mar fue el que estaba en la barca a la orilla del mar e a multidão foi até ele. y la multitud fue hacia él. Ele falou com a multidão. Él habló con la multitud. A multidão queria ouvi-lo, La multitud quería oírlo. buscavam ao Senhor. Buscaban al Señor. E ao final, o Senhor teve grande compaixão dessa multidão. Y al final el Señor tuvo gran compasión de esa multitud E ele quis dar alimento a eles. y quiso darle alimento. E fez a multiplicação dos pães. Se hizo la multiplicación de los panes. E aí ele despede os discípulos, Y ahí él despide a los discípulos, eles entram no barco ellos entran en la e barca vão para o mar, y van hacia el mar, em direção a Cafarnaum. en dirección a Capernaum. E Jesus permaneceu, Y Jesús permaneció, ainda com aquele povo. aún con ese pueblo. E depois se afastou para o monte orar. Y después se alejó al monte a orar. Isso tem um grande significado. Eso tiene un gran significado. Jesus Cristo está sentado à destra de Deus. Jesucristo está sentado a la diestra E de nós Dios. estamos num barco no mar. Y nosotros estamos en la barca en el mar. O mar, segundo as Escrituras, representa o mundo. El mar, según las escrituras, representa el A mundo. palavra de Deus diz que nossos pecados foram lançados no fundo do mar. La palabra dice que nuestros pecados fueron lanzados al fondo del mar. Nós não estamos no mar. Nosotros no estamos en el mar. Nós estamos em um barco sobre o mar. Nosotros estamos en una barca sobre el mar. Você está na igreja. A igreja é o barco. Tú estás en la iglesia. La iglesia es una barca en el mar. E por isso podemos trafegar pelo mar. Y por eso podemos navegar por medio del mar. E não afundarmos e morrermos. Y no fundirnos y morir. E morremos. Jesus Cristo viu a angústia e a aflição que os seus discípulos estavam sofrendo no mar. Jesucristo vio la angustia y sufrimiento con que los discípulos estaban en el mar. Marcos capítulo 6, versículo 48. Marcos capítulo 6, versículo 48. Somente ele registra esse sentimento. Solamente él registra este De sentimiento. Jesus Cristo lá no monte. Que Jesucristo allá en el monte. Irmão, você tem um intercessor Hermanos, tú tienes un intercesor que não descansa que no e descansa vive a interceder por y que você. vive intercediendo por ti. Ele trabalha constantemente. Él trabaja constantemente. E olha o que está escrito nesse versículo de Marcos 6:48. Mira lo que está escrito en el versículo de Marcos 6:48. Pode ler, irmão. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Irmãos, os discípulos Hermanos, los discípulos entraram no barco e no mar
entraron en la barca y en el mar no final da tarde. en el final de la tarde. E eles estavam passando por essa aflição Y ellos estaban pasando por esta aflicción até a quarta vigília. hasta la cuarta vigilia. Eles começaram no início da primeira vigília. Ellos comenzaron el inicio de la primera vigilia. Passou a primeira vigília Pasó la primera e vigilia não solucionou o problema. y no se solucionó su A problema. segunda vigília La segunda vigilia e não solucionou o y problema. no se solucionó su Tercera problema. vigilia. Tercera vigilia E não solucionou o problema. y no se solucionó su problema. Angústia, Angustia, aflição, aflicción, alto mar. alto el mar. No, Ali não era um alto mar exatamente, ahí no era exactamente alta mar, exactamente, porque é um mar interior. porque era el mar interior. Mas a palavra diz Pero la palabra dice que eles estavam sofrendo que ellos estaban sufriendo fadiga fatiga de tanto remar, de tanto remar, porque o vento era contrário. porque el viento les era contrario. Então eles estavam passando grande dificuldade. Entonces estaban pasando gran dificultad. Estavam sendo açoitados pelas ondas. Estaban siendo azotadas por las olas. Assim é todas as tentações que você tem sofrido. Así son todas las tentaciones que has sufrido. Não se esqueça do que foi lido, No te olvides do que foi lido de lo que fue leído em 2 Timóteo 3. en 2 de Timoteo 3. Quantas coisas querem abalar o teu fundamento? ¿Cuántas cosas quieren mover tu fundamento? São diversas tentações, Son diversas tentaciones, provações, provocaciones, angústias. angustias. Vou contar um pouquinho de mim. Voy a contar un poquito de mí. Eu fiz faculdade quando tinha 25 anos. Yo fui a la universidad cuando tenía 25 años. Eu cursei geografia. Yo cursé geografía. Eu fiz tanto técnico em geografia como para ser professor em geografia. Yo estudié el técnico en geografía como para ser profesor en geografía. Geografia tem duas áreas distintas. Geografía tiene dos áreas distintas. Uma bem materialista, que é física, Una bien materialista que es física, que fala sobre o solo, o rio, a temperatura, que habla acerca del río, del suelo, de la temperatura. e outra bem humanística, Y otra bien humanista, que fala de antropologia, filosofia, que habla de antropología, filosofía, sociologia. sociología. Tive muitos confrontos na faculdade, Tuve muchos enfrentamientos en la facultad, en la universidad, tanto com os colegas de classe, tanto con los compañeros de universidad, de quanto clase, com os professores. tanto como con los profesores. Vou contar 3 episódios, Voy a contar 3 episodios, bem rápido. bien rápido. O primeiro deles foi assim: El primero de ellos fue así. um professor que ministrava a disciplina Hubo un profesor que daba la disciplina, Geografia da População, geografía de la población, como crescia e diminuía as populações. cómo crecían y disminuían las poblaciones. Ele querendo justificar o seu pecado Él queriendo justificar su pecado e a ambição que ele tinha y la ambición que él tenía de conquistar as alunas, de conquistar a las alumnas, ele falou a seguinte frase: él habló la siguiente frase, que Deus fez o homem poligâmico, que Dios hizo al hombre poligámico, ter várias mulheres. teniendo varias mujeres. Aquilo, ele falou que Deus fez. Él dijo que Dios dijo. E o Espírito Santo impactou meu coração, El Espíritu Santo impactó mi corazón. dizendo: Deus não Diciendo, fez. Dios no lo hizo. Eu não suportei aquela situação. Yo no soporté esta situación. E eu disse aos meus colegas em volta: Y yo dije a mis colegas que estaban ahí, Deus não fez o homem poligâmico. Dios no hizo al hombre Porque poligámico. se ele tivesse feito o homem poligâmico, Porque si él hubiese hecho al hombre poligámico, ele não teria feito uma Eva, él no hubiese hecho una hierba, mas duas. sino dos. Eva. Ele não teria feito uma mulher Él no hubiese hecho una mujer para Adão, para Adán, mas duas. sino dos. Pronto. Listo. Deus fez. Dios lo hizo. Assim ele quis fazer. Así él lo quiso hacer. Pronto. Listo. O professor ficou atordoado. El profesor quedó medio turbado. Mudou de assunto. Él cambió de asunto. Uma outra situação. Hubo otra situación. Uma classe com mais de 100 alunos. Una clase con más de 100 alumnos. Estavam desconstruindo diversos princípios morais. Ellos estaban desconstruyendo diversos principios morales. Porque para se ter um salto do conhecimento, Porque para tener un salto en el conocimiento, você tem que destruir uma verdade absoluta. tú tienes que destruir una verdad Aí absoluta. você demonstra que você é inteligente. Y ahí tú demuestras que eres inteligente. Para aqueles que são acadêmicos vão entender. Para aquellos que son académicos van a entender. Tese, hipótese e antítese. Tesis, hipótesis y antítesis. Então, o objetivo daquela classe era destruir tudo que é óbvio, certo? Entonces el objetivo de aquella clase era destruir todo lo que era obvio, lo que era cierto. E a frase que mexeu comigo foi essa. Y la clase que me hizo ruido a mí fue esta. Uma aluna se levantou
Un alumno se levantó, falou assim: professora, así, profesora, hoje em dia não precisamos de homens para ter filhos. hoy no necesitamos hombres para tener hijos. Nós podemos comprar em 10 vezes no cartão de crédito. Nosotros podemos comprarlo 10 veces en una tarjeta de crédito. Isso estava sendo ensinado. Eso estaba siendo enseñado. Eu não suportei também. Yo no soporté Eu tampoco. me levantei Me levanté e comecei a defender o início da criação, y comencé a defender el inicio de la creación, que é a essência da criação que es la esencia de la creación. e da evolução humana La evolución humana depende depende do gameta masculino e do gameta feminino, de gameto masculino y gameto do espermatozoide e do de óvulo. espermatozoide y del óvulo. Sem isso não há vida. Sin eso no hay vida E dependerá sempre de um homem. y dependerá siempre de un Uma hombre. mulher nunca poderá ter um filho se não tiver um homem. Una mujer nunca podrá tener un hijo si no tiene un hombre. A essência de Deus está nisso. La esencia de Dios está en eso. O último confronto El último problema, el último conflicto. que eu quero citar. Yo quiero hablarlo. Havia um professor Había un profesor e ele queria saber qual era o livro de cabeceira de cada aluno. y él quería saber cuál era el libro de cabecera de cada alumno. E El velador, el libro que está justo o ahí. livro que era o seu deleite ler, El libro que era su deleite de leer, que ficava do lado de sua cama, que quedaba al lado de su cama, que todo dia você folheava, que todo el día tú mirabas, consultava, consultabas, se informava. se informaba. E eu creio que, para minha alegria, Y yo creo que para mi alegría, eu estava do lado direito da classe. yo estaba del lado derecho de la clase. Era o penúltimo aluno. Era el penúltimo alumno E ele começou pelo lado esquerdo. y él comenzó por el lado izquierdo. Aí os alunos foram falando os livros Ahí los alumnos fueron hablando sus libros e o professor fazia um comentário sobre o livro. y el profesor hacía un comentario acerca del Sempre libro. com elogios. Siempre con elogios. Que livro maravilhoso. Qué libro maravilloso. No meio da classe, En el medio de la clase, ele falou assim: él habló lo siguiente. eu pensava que vocês eram ignorantes, Yo pensaba que ustedes eran ignorantes, mas vocês possuem uma boa bagagem cultural. pero ustedes poseen un buen bagaje cultural. Estou surpreso. Estoy sorprendido. Ele continuou. Él continuó. E nesse processo meu coração já começou a palpitar. En ese proceso mi corazón empezó. Comecei a ficar agitado. Y comencé a quedar agitado. Minha fé vai ser testada. Mi fe va a ser probada. Ele vai chegar em mim. Él va a llegar en O mí. que eu vou falar? ¿Qué voy a hablar? Vou negar a Cristo? ¿Voy a negar a Cristo? Vou negar minha fé? ¿Voy a negar a mi fe? Ou vou confirmá-la? ¿O voy a confirmarla? Deus me colocou numa prova. Dios me colocó en una Não havia prueba. nenhum irmão ao lado, No había ni un hermano a mi lado, nenhum pastor ao lado. ni un pastor a mi lado. Era eu. Era yo y Dios. Se eu mentisse, Si yo mintiese, só Deus saberia. solo Dios sabría. Minha esposa não ia ficar sabendo. Mi esposa no va a quedar sabiendo. Meus pastores não iam ficar sabendo. Mis pastores no van a saber. Eu não seria rejeitado da igreja. Yo no sería rechazado en la iglesia. Eu poderia continuar servindo a igreja. Yo podría continuar sirviendo en la iglesia. Eu não sou músico na igreja. Yo no soy músico en la iglesia. Mas se eu fosse, eu poderia continuar tocando os louvores. Pero si yo pudiese continuar cantando en la reunión. Eu ainda não havia sido constituído pelo Senhor Yo aún no había sido constituido por el Señor presbítero. anciano. Mas às vezes compartilhava a palavra. Pero a veces compartía la palabra. Poderia continuar pregando. Podía continuar predicando. Eu era responsável por um grupo de oração. Yo era responsable por un grupo de oración. Eu poderia continuar responsável pelo grupo de oração. Yo podía seguir siendo responsable de ese Eu grupo de acompanhava os jovens. oración. Yo acompañaba a los jóvenes. Poderia continuar acompanhando os jovens. Yo podría seguir acompañando a los Pregando a jóvenes. palavra para eles. Predicando la palabra a ellos. Meu coração estava palpitando. Mi corazón estaba O palpitando. que falar, Senhor? ¿Qué hablar, Señor? Fale a verdade. Habla la verdad. Simplesmente isso o Espírito Santo falou. Si tú mintieses, el Espíritu Santo me dijo. E foi continuando. Simplemente eso. Y fue continuando. O professor continuou El profesor continuó golpeando golpeando os alunos. a los alumnos. Qual livro? ¿Cuál libro? Tal livro. Tal libro. De Marx. De Marx. De Hegel. De Hegel. Hegel. E diversos outros autores. Y de diversos otros autores. Filósofos. Filósofos. Os alunos queriam expor a grandeza do seu conhecimento. Los alumnos querían exponer la grandeza de su conocimiento. Era um momento que eles poderiam demonstrar para o professor: professor, eu sou bom. Ellos podrían demostrar en ese momento que Eu profesor, leio yo soy esse bueno. livro. Yo leo ese libro. Agradar ao professor. Agradar al profesor. Eu creio que alguns até mentiram. Yo creo que hasta algunos mintieron. Mas chegou minha vez. Pero llegó mi oportunidad. Eu falei livremente. Yo hablé libremente. E uma resposta bem simples. Una respuesta bien simple. A Bíblia. La Biblia. Professor, o que ele disse?
El profesor dijo, ¿qué dijo él? Aí um colega ao lado, Hay un professor, colega del a lado Bíblia. dijo, profesor, la Biblia, dijo. Ah, tá bom, próximo. Ah, está bueno. Próximo. Não fez nenhum comentário. No hizo ningún comentario. Porque ele iria perder. Porque él quería perder. Porque ele se deparou com um grande Deus sábio. Porque él le paró con un gran Dios sabio. E ele não tinha como vencer. Y él no tenía cómo vencer. Para todos os outros alunos, Para todos los otros alumnos, ele fez um apontamento. él hizo un apunte. Para mí, nenhum. Para mí, ninguno. Eu pensei que ele ia me perseguir. Yo pensé que él me iba a perseguir. Eu pensei que ele ia me destruir. Yo pensé que él me iba a destruir. Eu estava com medo. Yo estaba con miedo. Confesso, eu estava com medo. En serio, yo estaba con miedo. Deus sabia que eu estava com medo. Dios sabía que yo estaba con miedo. E por isso ele me defendeu. Y por eso él me defendió. Irmão Juvenal falou sobre a espada do Espírito. El hermano Juvenal habló acerca de la espada del Espíritu. Efésios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Você já estudou sobre as armaduras de Deus? ¿Tú ya estudiaste acerca de la armadura de Dios? Você viu a ordem como você utiliza a armadura de Deus? ¿Tú ya sabes cómo utilizar en el orden la armadura de Dios? Você começa pela espada? ¿Tú comienzas por la espada? Não. No. Veja bem como começa. Ve bien cómo comienzas. O primeiro item da armadura El primer ítem de la armadura é a proteção es la protección da parte mais íntima da tua vida. de la parte más íntima de tu vida. Olha o que está escrito, Efésios 6. Mira lo que está escrito en Efesios 6. Versículo 14. Versículo 14. Leia, irmão. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. É isso, irmão. Es esto, hermano. Essa parte protege o peito Esta parte protege el pecho e a parte íntima. y las partes íntimas. Era a primeira proteção. Es la primera protección. De tudo que se deve guardar, guarda o teu De todo lo que te debes guardar, guarda tú mais alto. más alto. Coração. Corazón. É isto. Es esto. E depois ele continua. Y después él continúa. O calçados, os pés da preparação do Evangelho da Paz. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Versículo 16 agora. Versículo 16 ahora. Tomando sobretudo Sobre todo tomad o escudo da fé. el escudo de la fe. Fé. Fe. Quem me defendeu naquela hora diante daquele professor ¿Quién me defendió en aquella hora delante de mi profesor? foi esse escudo Fue este escudo da fé. de la fe. Eu falei, a Bíblia. Yo hablé de la Biblia. E Deus colocou o seu escudo Y Dios colocó su e escudo me protegeu. y me protegió. É assim. Es así. Você só vai vencer Tú solo vas a vencer todas as tuas provações, todos tus problemas, tentações, tentaciones, mediante a fé. mediante la fe. Assim foi com aqueles discípulos no mar. Así fue con aquellos discípulos en el mar. Eles estavam no barco. Ellos estaban en la barca. Você está na igreja. Tú estás en la iglesia. Você faz parte do corpo de Cristo. Tú haces parte del cuerpo de Cristo. Vem ondas Vienen olas querendo derrubar o barco, queriendo derribar el barco, te tirar do barco. sacarte del barco. E somente um pode te defender. Y solamente uno te puede defender. Aquele que anda sobre o mar. Aquel que anda sobre el mar. Jesus Cristo. Jesucristo. Ele vê nosso sofrimento. Él ve nuestro Ele sufrimiento. vê nossa angústia. Él ve nuestra Ele angustia. sabe de tudo que você está Él sabe de passando. todo lo que estamos E pasando. creia que Ele pode resolver. Y cree que Él puede resolverlo. O Satanás diz que não, Satanás dice no, mas Deus é verdadeiro. pero Dios es verdadero. E Ele é solucionador de problemas. Y Él es solucionador de problemas. Ele é expert em resolver problemas. Él es experto en resolver problemas. Só Ele faz maravilhas. Solo Él hace maravillas. Para a biologia e para a medicina, Para la biología y la medicina, o coração e o cérebro, el corazón y el cerebro, parando de funcionar, si paran de funcionar, é declarado morto. es declarado muerto. Mas uma pessoa está realmente morta Pero una persona está realmente muerta quando Deus diz que está morta. cuando Dios dice que está muerta. E não a ciência. Y no es la ciencia. Há pessoas que estão vivas fisicamente, Las personas están vivas físicamente, mas mortas interiormente. pero muertas interiormente. Por isso Cristo precisa ressuscitar. Por eso Cristo necesita E resucitar. por isso Cristo morreu por elas. Y por eso Cristo murió por ellas. Porque elas não tinham condições de solucionar a sua morte. Porque ellos no tenían condición de solucionar su muerte. Deus enviou Dios envió o único el que único poderia que podría salvar salvar o homem, al hombre, Jesus Cristo. Jesucristo. Os discípulos estavam passando por grande tormento. Los discípulos estaban pasando por una gran tormenta.
Mateus 14. Mateo 14. Voltemos. Mateo 14, volvamos. Jesus Cristo viu a angústia deles. Jesucristo vio la angustia de ellos. Jesus Cristo estava no monte orando Jesús estaba en el monte orando e foi despertado y fue despertado pela necessidade dos seus discípulos, por la necesidad de sus dos discípulos, seus escolhidos. de sus escogidos. Você foi escolhido. Tú fuiste E escogido. você acha que Cristo vai te abandonar? ¿Y tú crees que Cristo te va a abandonar? Ele não é infiel como você. Él no es infiel como Ele é tú. sempre eterno fiel. Él es siempre fiel. Nunca desamparará o justo. Nunca desamparará al justo. Você é um justo, Tú eres un justo. justificado pelo sangue do Tú Cordeiro. eres justo, justificado por la Ele sangre não del pode Cordero. negar a si mesmo. Él no se puede negar a sí mismo. É da sua natureza ser fiel. Está en su naturaleza ser Por fiel. isso ele insiste com você, Por eso insiste contigo, para que você volte para a para fé. que tú vuelvas a la fe. Mateus 14, Mateo 14, 25. Mateo 14, 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesus foi a eles, Jesús fue a ellos, dirigiu-se a eles, se dirigió a ellos, andando sobre o mar. andando sobre el mar. Que tremendo. ¡Qué tremendo! Que amor, ¡Qué amor! que zelo. ¡Qué celo! Ele deixou a comunhão com Él o dejó Pai la no monte. comunión para el monte. No monte com o Pai. Él dejó la comunión en el monte con el Padre. Desceu o monte, Descendió el monte, andando sobre as águas. andando sobre Por que las ele aguas. andou sobre as águas? ¿Por qué él anduvo sobre las aguas? Porque ele andou nesta terra sem se contaminar em coisa alguma. Porque él anduvo sobre esta tierra sin contaminarse con cosa Sem alguna, pecado algum. sin pecado alguno. Experimentado em tudo. Experimentaba Mas o todo, pecado não lhe tocou. pero el pecado no le tocó. Inclusive quando desceu no Hades, Incluso cuando descendió al Hades, nenhuma das células do seu corpo ni uno de las células de su cuerpo foi tocada pela morte. fue tocada por la muerte. Este é Jesus Cristo, Este es Jesucristo, que venceu el que venció por ti e por mim. por ti y por mí. Ele desceu do monte, Él descendió del monte, andando sobre as águas. andando sobre las aguas. Diz João, Dice eu Juan não irei ler, mas Não se ia ler. ele iria passar, que él iba a pasar, somente passar. solamente iba a pasar. É assim também conosco. Es así también con Você nosotros. crê que Jesus Cristo está passando aqui ¿Tú crees que Jesucristo está pasando aquí e você está vendo ele? y tú estás viéndolo? Ou para você Jesus Cristo é como foi para os discípulos? ¿O tú crees, o para ti Jesucristo es como fue para los discípulos? Versículo 26. Versículo 26. Y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma E y gritaram. dieron voces de miedo. 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Será que Jesus Cristo está passando aqui nesta manhã ¿Será que Jesucristo está pasando en esta mañana aquí e você não viu ele? y tú no lo has visto? Você vai continuar na tua tormenta. Tú vas a continuar en tu tormento, Você vai continuar na tua fadiga. vas a continuar en tu O fatiga. vento é contrário. El viento es E é contrario, para te derrubar e te lançar no fundo do mar, es para derrumbarte y lanzarte al fondo del no mar, fundo do pecado. al fondo del pecado. E você não está vendo o Salvador. Y tú no estás viendo al Salvador. Teus olhos estão cegos pelo pecado, Tus ojos están ciegos por el pecado, pelos teus desejos, por tus pelas deseos, suas vontades, por tus pelas voluntades, suas ambições. por tus ambiciones. E ele está passando. Y Él está pasando. Mas esses discípulos Pero estos discípulos levaram um susto, se llevaron un susto, interpretaram mal, interpretaron mal, porque havia muito medo no porque coração. había mucho miedo en el Eu já corazón. passei por provações difíceis. Yo ya pasé por provocaciones Eu difíciles. tive muito medo. Yo tuve mucho miedo. Eu tenho medo até hoje Yo tengo miedo hasta hoy de falhar com o Senhor, de fallarle al Señor, de negar o Senhor. de negar al Señor. Eu também tenho medo do pecado, Yo también tengo miedo del pecado, pois machucaria o coração do Senhor. porque dañaría al Señor, Machucaria o coração dos irmãos. dañaría el corazón de los hermanos, Iria entristecer o coração dos pequenos. entristecería el corazón de mis Posso pequeños, ser um motivo de escândalo para a igreja. sería motivo de escándalo para la iglesia. Tenho medo. Yo tengo miedo. Somente em Cristo eu conseguiria ter força. Yo solamente en Cristo necesito tener fuerza. Havia um homem, Había un hombre, um pregador, un predicador, que pregava muitas vezes que predicaba muchas e veces achávamos que ele era um grande vulto, uma grande importância. y creíamos que él tenía una gran Mas importancia. descobrimos Pero descubrimos que tudo que ele pregava que todo lo que él predicaba era livros de outros irmãos era libro de otros hermanos e que a palavra de Deus não era a realidade em sua y que vida. la palabra de Dios no era realidad en su Ele vida. queria uma igreja. E hirió a la iglesia. Pela misericórdia de Deus, Por la misericordia de aqueles Dios, irmãos oraram para Cristo aquellos hermanos oraron a Cristo e falaram a verdade a esse irmão. y hablaron la verdad a E aquel ele não hermano. suportou a verdade. Y él no soportó la verdad Preferiu sair da igreja. y prefirió salir de la E iglesia. hoje ele é como se fosse o sangue da igreja. Y hoy es como si él fuera O sangue. en la sangre de la iglesia. Fica migrando de parte em parte.
queda migrando de parte en parte, igreja em igreja. de iglesia en iglesia. E creio que tem prejudicado muitas vidas ainda. Y creo que ha perjudicado muchas vidas. Esses discípulos, Estos discípulos, diante dessa circunstância, delante de estas circunstancias, gritaram de medo. gritaron de miedo. Jesus Cristo sabia da aflição deles. Jesucristo sabía de la aflicción de ellos. Jesus Cristo sabe do teu medo, Jesucristo sabe de tu miedo, da tua insegurança, de tus inseguridades, do futuro que há por vir. del futuro que está por venir. O que será de mim? ¿Qué será de mí? Tenho medo de ficar solteiro. ¿Tengo miedo de quedarme soltero? Ou tenho medo de casar. ¿O tengo miedo de casarme? Ele sabe de todos os medos. Él sabe de todos los miedos. Tenho medo de ter filhos. ¿Tengo miedo de tener hijos? Tenho medo de não ter filhos. Tengo miedo de no tener hijos. Ele sabe de tudo. Él sabe de todo. Jesus Cristo fala. Jesucristo habla. Isso é muito importante. Esto es muy importante. Jesus falou. Jesús habló. Olha o que ele falou. Miren lo que él habló. Jesus, porém, lhes falou. Jesús les habló. Logo. Luego. Luego. Jesus está falando de muitas formas. Jesús está hablando de muchas formas. Esta aqui talvez seja a forma mais clássica Esta quizás sea la forma más clásica de ouvir a Jesus. de oír a Jesús. Alguém pregando, Alguien predicando, você ouvindo. tú oyendo. Mas quantas vezes o Senhor está falando com você Pero ¿cuántas veces el Señor te está hablando contigo? na sua casa, En tu casa, no teu en trabalho, tu trabajo, na rua, en la calle, e você não ouve? y tú no oyes. E agora, você está ouvindo? Y ahora tú estás oyendo. Ele está falando com você. Él está hablando E contigo. o que ele está falando? ¿Y qué le está hablando? Dizendo, Diciendo, tem bom ânimo. tened ánimo. Olha o consolo. Mira el consuelo. Sou eu. Yo soy. Não temas. No temáis. Imagine os discípulos. Imagina a los discípulos. A segurança que eles tiveram nesse momento. La seguridad que ellos tenían en ese momento. Eles estavam próximos à Ellos morte. estaban próximos a la muerte. Era a quarta vigília. Era la cuarta vigilia. Eu não entendo muito de mar. Yo no entiendo mucho del mar. Mas a quarta vigília é a vigília mais, é o momento mais atribulado da pescaria. Pero la cuarta vigilia es el momento más atribulado de la E pescadería. os pescadores vão para o alto mar. De los pescadores. Los pescadores vuelven al mar. Porque é o momento que tem mais peixes. Porque es el momento que tienen más Que peces. conseguem pegar seu alimento. Que consiguen tomar su alimento. Correm risco de vida. Corren riesgo de vida. Então nós estamos na quarta vigília. Entonces nosotros estamos en la cuarta vigilia. Jesus Cristo está às portas. Jesucristo está a las puertas. Muitas provações. Muchas provocaciones. Muchas tentações. Muchas tentaciones. Não temais. No temáis. Sou eu. Yo soy. Isso é, Jesus Cristo estava falando para aqueles que o conheciam. Esto Jesús lo estaba hablando a aquellos que lo conocían. Você conhece o Senhor Jesus Cristo? Tú conoces a Jesucristo. Então é para você. Entonces para ti, Sou eu. yo soy. Não tema. No temáis. E respondendo-lhe Pedro, Entonces le respondió Pedro e disse: y dijo, Senhor, Señor, se és tu, si eres tú, manda-me ir contigo por cima das águas. manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro nem pensou no que falou, Pedro ni siquiera pensó en lo que habló, mas o desejo de seu coração ficou muito nítido. pero el deseo de su corazón quedó muy evidente. O barco, naquele momento, talvez para Pedro não era o lugar mais seguro. El barco para Pedro en ese momento no era el lugar más seguro. O mais seguro era estar com ele sobre as águas. El lugar más seguro era estar con él sobre las aguas. É isso, irmão. Es esto, hermano. Essa estrutura que vivemos de igreja aqui na terra, Esta estructura que vivimos de vida aquí en la tierra, ela vai se acabar. ella se va a acabar. Nós todos pertencemos à Universal Assembleia dos Santos. Todos pertenecemos a la Asamblea Universal de los Santos. Então não se apegue a essa estrutura. Entonces no te apegues solamente a esta Se apegue estructura. aos irmãos. Apégate a los hermanos. Isso é precioso. Esto es precioso. Não se prenda à cadeira. Não se prenda à cadeira. No te tomes a tu silla. Não se prenda aos instrumentos. No te tomes a los instrumentos. Inclusive, não se prenda à tua Bíblia, Inclusive no te tomes a tu Biblia. mas sim na palavra de Deus. Pero sí a la palabra de A Dios. palavra do Senhor. La palabra del A Señor. voz do La Senhor. voz del Señor. A letra mata, La letra mata, mas o Espírito vivifica. pero el Espíritu vivifica. Paulo, no seu zelo pela igreja, Pablo tenía un celo por la iglesia. ele citou aquele versículo, Él citó aquel versículo, Hebreus 4:2. Hebreos 4:2. Mas mantenha aberto em Mateus, irmão. Tengamos abierto también en Mateo Hebreus 4, versículo 2. 2.
Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír de la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Você está ouvindo essa palavra com fé? ¿Tú estás oyendo esta palabra con fe? Pedro ouviu aquela voz do Senhor, aquela palavra do Senhor com fé. Pedro oyó aquella voz del Señor con fe. Ele creu tanto que era o Senhor, Él creyó tanto que era el Señor, que quis estar com Ele. que quiso estar con Él. Se és tu mesmo, Si eres tú mismo, Señor, permita que vá te andando sobre as águas. permítame que yo vaya andando sobre ti, sobre E o las que o aguas. Senhor falou para ¿Y ele? qué el Señor le dijo a Pedro? Vem. Ven. Muito simples. Muy simple. Tudo que você está passando, Todo lo que tú estás pasando, ouça a voz de Deus oye la voz de Dios e vá até Ele. y va a Ven. Él. Ven, Vem. ven. E Pedro, descendo do barco, Y Pedro, descendiendo del barco, como o irmão Juvenal falou, como el hermano Juvenal habló, primeiro passo primer paso, é um passo de fé, es un paso de fe, ao que você ouviu. a lo que tú ya oíste. Se Deus tem falado para você abandonar esse pecado, Si Dios habló en cuanto a ti, no a un pecado, para abandonar o pecado, para abandonar el pecado, dê o primeiro passo de fé. da el primer paso de fe. Abandone, Abandónalo, deixe, déjalo, e Cristo vai te sustentar. y Cristo te va a sustentar. Ele é fiel, Él es fiel, Ele é amoroso, Él es amoroso, cuidadoso, cuidadoso, zeloso. celoso. Confia no Senhor de todo o teu coração, Confia não te nele. estribes no teu próprio entendimento. Confía en el Señor de todo tu corazón, no te entregues a tu propio entendimiento, E Ele endireitará y Él enderezará as tuas veredas, tus o veredas, teu caminho. tu camino. Como está o teu caminho hoje? ¿Cómo está tu camino Aonde hoy? você tem posto o teu pé? ¿Dónde has puesto tu pie? O membro principal do corpo humano El miembro principal del cuerpo humano que te mantém de pé que te mantiene de pie se chama calcanhar. se llama calcañar. Por isso, quando alguém é rompido o calcanhar, o tendão de Aquiles, Por eso cuando se rompe el tendón de Aquiles, não consegue ficar em pé. no consigues quedar de pie. Você tem que se manter firme. Tú tienes que O teu pé mantenerte tem que ser na firme, palavra de Deus. porque utilizas la palabra de Seja Dios. Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Mesmo que teu pai te fala algo. Aun cuando tu papá te hable algo. O irmão Giovanni falou para nós honrarmos nossos pais. Nuestro hermano nos habló acerca de honrar a nuestros E padres. devemos honrar eles. Y debemos honrarlos, Sejam cristãos ou não. sean cristianos o no. Mas se na boca de nossos pais Pero si en la boca de nuestros padres sair mentira, sale mentira, você não deve receber. tú no debes recibirla. Meu pai, quando eu tinha 14 anos, Mi papá cuando tenía 14 años, eu estava tendo uma frustração de namoro. yo estaba teniendo una frustración amorosa. Perdi minha primeira namorada. Perdí mi primera polola. E eu gostava muito dela. A mí me gustaba mucho ella. E fui pedir um conselho ao meu pai. Y fui y pedí un consejo a mi padre. O conselho do meu pai foi este: Y el consejo de mi padre fue este. conheças muitas mulheres Conoce muchas mujeres e escolhe a que melhor for aos teus olhos. y escoge la que mejor sea a tu ojo. Veja o que meu pai me aconselhou. Ve lo que mi padre me aconsejó. E esse maldito conselho Y ese maldito consejo se cumpriu em minha vida. se cumplió en mi vida. Eu tenho vergonha disso. Yo tengo vergüenza de Porque eso. eu não pude dar a pérola da minha virgindade à minha esposa. Porque yo no pude dar la flor de mi virginidad a mi Eu tenho essa esposa. cicatriz. Yo tengo esa cicatriz. Minha esposa foi guardada. Mi esposa fue guardada. Foi cuidada por seus pais. Fue cuidada por sus padres. E foi entregue virgem a mim. Fue entregada virgen. Mas eu não. Pero yo no. Eu não tenho como nem devolver. Yo no tengo ni cómo devolver. O coração todo cheio de coisas. Mi corazón todo lleno de cosas. A misericórdia de Deus. La misericordia de Dios. Quando eu casei com ela, Cuando yo me casé con eu ella, só pude dizer que ela era uma dádiva do Senhor. yo solo pude decir que era una dádiva del O Señor. texto de Timóteo foi o que explodiu em meu coração. El texto de Timoteo fue lo que explotó en mi Timóteo não, corazón. desculpa, Tiago, El texto de Santiago. que diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito El texto que dice toda buena dádiva y todo vem do don Pai das perfecto luzes, viene del Padre de las luces, no qual não há mudança nem sombra de en el cual no variação. hay cambio ni sombra de variación. Assim recebi minha esposa, Así recibí mi como uma esposa, grande dádiva de Deus, como una gran dádiva presente de Dios, enorme do Senhor. un regalo enorme del Señor. O diabo quer destruir a tua vida, irmão. El diablo quiere destruir tu vida, hermano. E as coisas tremendas que Deus tem para você. Las cosas tremendas que Dios tiene para ti. Pedro, ouvindo, vem. Pedro yendo, ven. Ele foi. Él fue. Ele deu o primeiro passo. Él dio el primer paso. Mas ele não podia parar no primeiro passo. Pero él no podía parar en el primer Ele tinha que dar o paso. segundo, Él tenía que dar el o segundo, terceiro el tercero e chegar até Cristo. y llegar hasta Cristo. Ele conseguiu chegar, irmãos? Él consiguió llegar, hermano. Não
No, Ele deve ter dado 10 passos. él debe haber dado 10 pasos. Vamos simbolizar cada passo por um ano na igreja. Vamos a simbolizar cada año por un año en la Talvez iglesia. você já nasceu na igreja. Quizás tú naciste en la Você iglesia. nasceu num berço cristão. Quizás tú naciste en un hogar cristiano. Bem-aventurado é você. Bem-aventurado é você. Bienaventurado eres tú. Primeiro ano de fé. Primer año de fe. Glória a Deus. Gloria a Dios. Segundo, terceiro, quarto e quinto. Segundo, tercero, cuarto y quinto. Sétimo e oitavo. Séptimo y octavo. Você está com 15, 17, 18 anos. Tú estás con 15, 17 años. Acontece isso que aconteceu com Pedro. Acontece lo que sucedió con Pedro. Versículo 30. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a él hundirse dio voz diciendo, Señor, sálvame. Pedro estava indo, diz ali o versículo 29, e andando sobre as águas, Dice en el versículo 29, Pedro andando sobre las aguas para ir ter com Jesus. para ir a Jesús. Nós estamos indo em direção a Jesus. Nosotros estamos yendo en dirección a Jesús. Você quer casar com Jesus Cristo? Tú quieres casarte con Jesús, Você tem que encontrar com Ele. tú tienes que encontrarte con Naquele él. dia, En aquel día, quando o Pai dará a sua ordem, cuando el Padre dará esa orden, regresse, meu filho amado, regresa mi hijo amado, para a tua amada, para tu a amada, igreja. la iglesia. Nós estamos indo nessa direção de encontrarmos com Cristo. Estamos en la dirección de encontrarnos con Cristo. Atos diz que nós encontraremos com Ele nos céus. Hechos dice que nos encontraremos con Él en el cielo. Ele vai sair da glória do Pai Él va a salir de la gloria del e vai até Padre uma altura dos céus. y va hasta una altura del E cielo. nós seremos elevados aos Y céus. nosotros seremos levantados al Um cielo, encontro sublime e perfeito. al encuentro sublime, y Glorioso perfecto, e sublime, glorioso e tremendo. glorioso y tremendo. É isso que Deus tem para você e para mim. Es esto lo que Dios tiene para ti y para mí. Mas, Más, versículo 30, versículo 30. o mas chegou. Quantas situações não vêm para provar a tua fé, te testar os teus fundamentos? ¿Cuántas situaciones vienen hacia ti para mover tus fundamentos, para probarlos? Seu pai te ensinou os fundamentos da fé em Cristo. Tu papá te enseñó acerca de los principios de la fe en Jesucristo. Teu pai ensinou de Gênesis a Apocalipse. Tu papá te enseñó de Génesis a Apocalipsis. Ele leu a Bíblia com você desde o início. Él leyó la Biblia de inicio hasta fin Te contigo. fundamentou bem. Te fundamentó bien. Vem o teste. Viene la prueba. E bem-aventurado. Pedro diz que as tentações tornam a nossa fé preciosa e valorosa. Pedro dice que las tentaciones son para nosotros Preciosas preciosas iremos y ver daqui a valiosas. pouco. Vamos ver. Vamos a leer un poquito más. Então Pedro descendo, mas, veio o mas. Pero versículo 30. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte. Pero al ver el fuerte viento, Pedro, Talvez o vento nem era tão forte. tal vez el viento no era tan fuerte, Mas o medo no nosso coração pero el miedo de nuestro corazón faz com que esse vento seja muito forte. hace que este viento sea muy fuerte. O medo, a dúvida, El miedo, la duda, traz receios e insegurança. trae recelo e inseguridad. Mas a verdade, Pero la verdad, em Cristo Jesus, en Cristo Jesús, receber a palavra de Deus como a sublime verdade, recibir la palabra como sublime verdad, te dá segurança e paz. da seguridad y paz. Pedro começou a andar. Pedro comenzó a andar. E começando a ir para o fundo, e começou a andar e de repente o medo Comenzó a andar y de repente el miedo começou a afundar. comenzó a hundirlo. Afundar no mar, Comenzó a hundirlo en el mar, afundar no pecado. hundirlo en el pecado. E Pedro, irmãos, Y Pedro, hermanos, era pescador, era pescador, um excelente nadador, un excelente nadador. nadava muito bem no mar. Nadaba muy bien en el mar. De noite, Y era de noche. ele poderia nadar, Él podría nadar. ele poderia se virar, Él podría moverse. ele poderia nadar de volta até o barco. Él podría moverse de vuelta a la barca. Mas ele viu que ele não tinha condições nenhuma. Pero él vio que no tenía condiciones. Jeremias capítulo 17 diz assim: Jeremías capítulo 17 dice así: Maldito o homem que confia no homem, Maldito el hombre que confía en el que hombre, faz da sua carne mortal que hace su carne a mortal sua força. su fuerza. E diz lá: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su esperanza en el Señor. Você confiar em você mesmo, Si tú confiases en ti mismo, na tua sabedoria, en tu sabiduría, você será maldito tú serás maldito, e irás morrer. irás a morir. Se Pedro confiasse na sua habilidade como nadador, Si Pedro confiase en su habilidad como nadador, ele iria morrer. él iba a morir. Mas o que ele fez? Pero ¿qué él hizo? Começando a afundar, Comenzando a hundirse, clamou. clamó. Isto é, ele não afundou até onde?
Él no se hundió hasta dónde, Até o pescoço. hasta aquí, hasta el Ele cuello. pôde ainda Y él podía aún clamar. clamar. Ele clamou dizendo: Él clamó diciendo, Senhor, Señor, salva-me. sálvame. Irmão, foi assim. Hermano, Ele estava em grande angústia, em grande sofrimento. en angustia, en gran sufrimiento. Quem passou por alguma situação de afogamento? ¿Quién ya pasó por alguna situación de prueba? Levante a mão, por favor. Vocês vão entender. No, 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 no de prueba. De hundirse. ¿Quién ya pasó por una situación de hundirse en el mar? De quase morrer afogado. De casi morir ahogado. Levante a mão, por favor. Levante la mano, por favor. Eles vão entender mais do que os demais do que eu vou contar. Ellos van a entender más que los demás lo que voy a contar. No ano de 2011, En el año 2011, eu e meu irmão Enéas, yo y mi hermano Eneas, dois gerros do Juvenal, dos yernos de Juvenal, fomos com nossas esposas e nossos filhos fuimos con nuestras esposas y nuestros hijos para uma praia. para una playa De barraca. de carpas, De carpas. barracas. Chegamos naquela praia, Llegamos a aquella playa, montamos as barracas. montamos las carpas. As esposas e os filhos foram para a areia do mar. Mi esposa y mi hijo fueron para la arena del mar. Estava muito quente. Estaba muy caliente. Era final de tarde. Era final de la tarde. Nós havíamos suado muito para montar as barracas. Habíamos sudado mucho para montar las carpas. E ambos olhamos um para o outro. Y ambos nos miramos el uno al otro. Nada melhor que mergulhar no mar. Nada mejor que sumergirse en el mar. Nós conhecíamos aquele mar. Nosotros conocíamos aquel mar. Já vamos lá há muitos anos. Ya vamos allá hace muchos años. É um lugar muito tranquilo, Es un lugar muy tranquilo, onde as crianças podem brincar donde los niños pueden jugar sem os pais se preocuparem. sin los papás preocupándose. E nós fomos para o mar. Y nosotros fuimos para el mar. Nossas esposas estavam num lugar um pouco distante e não nos viu ir para o mar. Nuestras esposas estaban en un lugar distante, no nos vieron ir para el mar. Aí nós estávamos mergulhando num lugar bem raso. Y nosotros nos estábamos sumergiendo en un lugar bien plano. A água chegava na altura do joelho. El agua llegaba a la altura de la rodilla. E olhamos para a nossa esquerda. Y miramos hacia nuestra izquierda. Aquele mar brilhoso e bem calmo. Aquel mar brilloso y bien calmo. Totalmente favorável para o mergulho. Totalmente favorable para Nós sumergirse. queríamos nadar mesmo. Nosotros queríamos nadar. Nós não éramos e não somos nadadores experientes como Pedro. Nosotros éramos y no somos nadadores expertos como Pedro. Mas sabíamos nos virar. Pero sabíamos movernos. E começamos a nadar em direção àquele lugar tranquilo e gostoso. Y comenzamos a nadar hacia aquel lugar tranquilo y bueno. O pecado é assim. El pecado es así. As drogas são assim. Las drogas son así. Venha ter prazer. Viene el placer. Satisfaz o teu desejo. Satisface tu deseo. Por que você não bebe álcool? ¿Por qué tú no bebes Por algo? que você não tem namorado? ¿Por qué tú no tienes polola? Por que você não faz sexo antes do casamento? ¿Por qué tú no tienes sexo antes del É bom. casamiento? É Es bueno. demais. Es bueno. É assim. Es Então, así. eu e o Enéas olhamos à esquerda Nosotros miramos a la izquierda e começamos a nadar. y comenzamos a nadar. E fomos nadando. Y fuimos nadando. Eu estava nadando e pensando comigo. Yo estaba nadando y pensando conmigo mismo. Poxa, estou nadando bem. Uy, estoy nadando bien. Eu nunca nadei tanto no mar como estou nadando. Yo nunca nadé tanto en el mar como estoy nadando. Sempre eu nadava 100 metros Siempre yo nadaba 100 metros e parava. y paraba. E fui nadando. Y fui nadando. E o que o mar fez comigo e com ele? ¿Y qué hizo el mar conmigo y con él? Nos puxou para o fundo do mar. Nos tomó hacia el fondo del mar. Enéas nada melhor que eu. En ellas nada mejor que yo. Ele estava à minha direita. Él estaba a mi derecha. Ele tinha se afastado um pouco mais. Él se fue alejando un poco más. Ele tinha ido mais à frente um pouco. Y se fue más hacia el frente un poco. Eu parei de nadar Yo paré de nadar com uma tranquilidade, con una tranquilidad, uma paz. una paz. Desejava colocar meus pés no fundo do mar. Deseaba colocar mis pies en el fondo del mar. Cadê o fundo do mar? Ya no estaba el fondo del mar. Afundei de uma vez. Me fui hundiendo de una Para otra aqueles que conhecem de física, Para aquellos que conocen de a física, maneira mais fácil de se afundar no mar la manera más fácil de ahogarse en el mar é de uma forma pontiaguda, es de una forma puntiaguda, do que uma forma chata, porque es una forma plana. plana. Isso. Então, logo fui para o mar, para o fundo, Luego fui hacia el mar, hacia el fondo, e não toquei no fundo. y no toqué el fondo. Levantei Me levanté e chamei Enéas. y llamé a Eneas. Enéas, volte, volte. Eneas, vuelve, vuelve. Não encontrei o fundo. No encontré el fondo. Ele não ouviu. Y él no me oyó. Chamei de novo. Llamé de nuevo. Aí ele ouviu
Ahí él me oyó. Como ele nadava melhor que eu, Como nadaba mejor que yo, veio até mim. vino hacia mí. E começamos a remar contra a maré. Y comenzamos a remar A nadar. contra la corriente, a nadar contra la Contra a maré. corriente. E não conseguimos vencer. Y no la conseguíamos vencer. E aconteceu exatamente isso comigo. Y aconteció exactamente esto conmigo. Veio a fadiga. Vino la fatiga, Cãibra, dores na perna. calambres, A força estava acabando. la fuerza se estaba acabando. Olhava para Enéas Miraba en ellas e Enéas fazia uma pergunta para mim. y en ellas hacía una pregunta para mí. Você consegue? ¿Tú consigues? Eu falava que não. Yo decía no. Ele entendia que eu estava desistindo da vida, Él entendía que yo estaba desistiendo de la vida, que eu ia me entregar. que yo ya me iba a entregar. Mas eu falava que eu não conseguia avançar. Pero yo le decía que yo no conseguía seguir. Aí nós fomos tentando. Y ahí seguimos intentando. Ele me puxava Él me pegaba, me tomaba e eu puxava ele. y yo tomaba a él. Em certo momento, En cierto momento, eu falei, não tem mais como. no tengo más fuerza. E subiu um grito Y subió un grito do íntimo do coração. del íntimo de mi corazón. Eu clamei ao Senhor. Clamé al Señor. Pedi, Senhor, Pedí, Señor, tem misericórdia de mim. ten misericordia de Me mí salva. y sálvame. Só que não foi assim. Solo que no fue así, Foi muito mais alto. fue mucho más alto. E eu pensava comigo, Y yo pensaba conmigo, Senhor, morrer assim, Señor, morir así, se fosse morrer por causa da tua palavra e da igreja, valeria a pena, mas morrer assim. si morir por la causa de la palabra o de tu iglesia está bien, pero morir así. Eu estava triste porque eu estava vendo que eu ia morrer. Yo estaba triste porque estaba viendo que iba a morir, E de uma forma que não ia louvar ao Senhor. de una forma que no iba a adorar al Señor. Mas de repente, Pero de repente, duas crianças bem longe dos niños bien lejos nos viu. nos vieron E nós gritando por socorro. y nos vieron gritando por socorro. E chamou o bombeiro. Y llamaron al bombero E eles foram nos resgatar. y ellos fueron a rescatarnos. No outro dia, Al otro día, eu e Enéas fomos para um monte que tem próximo da praia. yo y en ella fuimos a un monte que está cerca de la playa. Nós somente conseguimos chorar. Nosotros solamente conseguimos llorar. Eu tinha plena convicção. Yo tenía plena convicción. Minha vida não ia ser a mesma a partir daquele dia. Mi vida no iba a ser la misma a partir de aquel Eu día. fiz um milagre. Era un milagro. Eu não sabia o que Deus tinha para minha vida. Yo no sabía lo que Dios tenía para mi Mas vida. eu sabia que eu não teria como mais andar como eu estava andando. Yo solo sabía que no podría andar como andaba andando, como ya estaba andando. Não é que eu estava embaraçado no pecado. No es que yo estaba lleno de pecado. Não é que eu estava dando trabalho para os pastores. No es que yo estaba dando trabajo para Não é que eu los estava pastores. sendo um mau marido, mau pai. No es que yo estaba siendo un mal padre, mal marido. Mas uma sensação que o servo de Deus sempre tem. Pero una sensación que el servo de Dios siempre Ele tiene. está servindo pouco ao Senhor. Él está sirviendo poco al Foi Señor. essa sensação. Esa sensación tuve. Ele tem feito tudo por mim. Él ha hecho todo por mí. O que eu posso fazer por ele? ¿Qué puedo hacer yo por él? Jesus me salvou. Jesús me salvó. Nos tirou daquela situação. Nos sacó de esa situación. Assim foi com Pedro. Así fue con Pedro. Pedro foi salvo. Pedro fue salvo. Diz o versículo 31. Dice el versículo E logo 31. Jesus, Al momento Jesús, estendendo a mão, extendiendo la mano, segurou asió e disse-lhe: de él y le dijo: Homem de pouca fé, hombre de poca fe, por que duvidaste? ¿por qué dudaste? Quantas vezes você tem duvidado da palavra de Deus? ¿Cuántas veces tú has dudado de la palabra de Dios? Da perfeita e sublime palavra de De la Deus? perfecta y sublime palabra de Dios. Jesus não fez somente isso. Jesús nos hizo solamente esto. Jesus o levou de volta para o barco. Jesús nos llevó de vuelta al Padre, a la barca. Jesus o introduziu na comunhão dos discípulos. Jesús nos introdujo en la comunión de los discípulos. Pedro poderia estar ali, envergonhado do que fez. Pedro podía estar ahí avergonzado de lo que hizo. Os discípulos poderiam zombar dele. Ei, Pedro. Los discípulos podrían decirle a Pedro: hey Pedro. Mas Jesus introduziu ele de volta. Pero Jesús lo introdujo de vuelta. Pedro teria morrido. Pedro hubiese muerto. Mas Jesus se compadeceu dele Pero Jesús se compadeció de él e o amou. y lo amó. E como diz a palavra, Y como dice la palabra, tendo amado os seus, habiendo amado a los suyos, amou até o fim. los amó hasta el fin. Esse é Jesus Este Jesús que te ama, que te ama nunca vai te desamparar. y nunca te va a desamparar. Creia nele, Cree en se Él, entregue a ele, entrégate a Él, confia nele confía en Él todo o teu coração. con todo tu corazón. Então, aproximando-se os que estavam no barco, Entonces, aproximándose a los que estaban en la barca, o adoraram, lo adoraron, dizendo:
diciendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. este es verdaderamente el Hijo de Dios. Essa foi a revelação do Filho de Deus para esses homens. Esta fue la revelación del Hijo de Dios para aquellos hombres. Jesus Cristo tem sido Jesucristo ha sido. o Filho de Deus para você. Jesucristo ha sido el Hijo de Dios para ti. Quantos livramentos Ele tem trazido sobre a sua vida? ¿Cuántos verdaderamente han traído esta verdad a su vida? Eu tenho certeza que não era para você estar aqui. Tengo la certeza de que no era para tú estar aquí. O pecado só tem uma meta: El pecado solamente tiene una meta: matar e destruir. matar y destruir, Matar você, matarte a te ti, tirar da presença do Senhor. sacarte de la presencia E del com isso Señor. você vai morrer. Y con esto tú vas a morir. Uma brasa para se apagar ela. Si tú apagas una brasa, O único carvão el único carbón que está numa brasa viva. que está en una brasa viva, en A una brasa maneira que o viva, diabo faz com que ele se apague. la manera que el diablo que hace que ésta se apague, Tira ele das outras brasas vivas saca ella para otras brasas vivas e o isola. y la aísla. Ali vai apagar a chama. Ahí va a apagar la llama. É isso que o diabo quer fazer com você. Esto es lo que el diablo quiere hacer Quer contigo. te tirar da igreja. Quiere sacarte de la Para que iglesia você morra. hasta que tú mueras. Permaneça com a igreja. Permanece con la Ser iglesia. fiel com a igreja. Sé fiel con la Ser fiel com os iglesia. irmãos. Sé fiel con los Ame o hermanos. teu irmão. Ama a tu O hermano. teu irmão é difícil. Tu amor es difícil. O teu irmão, o seu Tu irmão, hermano é difícil. o seu irmão é difícil. Tu hermano es difícil. Não há compatibilidade de gênero, como No hay compatibilidad de género, o irmão Juvenal disse. como el hermano Juvenal dijo. Mas é teu irmão. Compatibilidade de gênio. De genio, compatibilidad de pensamiento. genio, de pensamiento. Talvez o teu irmão não pense acerca das coisas da igreja Quizás tu hermano no piensa respecto a las cosas de la iglesia como você pensa. como tú piensas. E você se ofende por qualquer coisa. Tú te ofendes por cualquier Você cosa. não suporta nada. Tú no soportas nada. Você não suporta a fraqueza do teu irmão. Tú no soportas la flaqueza de tu E hermano deixa a igreja. y dejas la iglesia. O irmão Juvenal falou de uma irmã El hermano Juvenal habló de una hermana que resolveu escolher um homem do mundo. que decidió escoger a un hombre del mundo, Se casou se casó e está em prejuízo. y está en Prejuízo. prejuicio. O irmão dela fez a mesma coisa. El hermano de él hizo la misma cosa. E sua casa está plenamente destruída. Su casa está plenamente destruida Porque saiu da igreja. porque salió de la iglesia. Não permitiu ser renovado pela palavra No de Deus. permitió ser renovado por la palabra de Dios. Seja crente e não incrédulo. Sé creyente y no incrédulo. Creia na palavra de Deus. Cree en la palabra de Dios. Creia no que esse único sábio Deus diz. Cree lo que dice el único sabio Dios. Para terminar, Isaías 41:10. Para terminar, Isaías 41:10. Vou ler Isaías 41:10 e Marcos 9:24. Voy a leer en Isaías 41:10 y Marcos 9:24. E assim encerro. Y así yo cierro. Isaías 41:10. Isaías 41:10. É isto que Jesus Cristo diz. Es esto lo que Jesucristo dijo. E falou a Pedro. Y le dijo a Pedro, E fala a você agora. y habla a ti ahora. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Leia, por favor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Em outra tradução diz que te sustentarei com a destra da minha fidelidade. En otra versión dice que yo te sustentaré con la diestra de mi fidelidad. Este é Deus. Este es Dios, É o Deus unigênito, el Dios unigénito, Jesus Cristo. Jesucristo. Marcos 9. Marcos 9. Havia um pai Había un padre que estava muito angustiado. que estaba muy angustiado. Seu filho era atacado por espíritos do mundo, espíritos imundos. Su hijo era atacado por espíritus del mundo, espíritus inmundos. E feria e golpeava muito o seu filho. Y hería y golpeaba mucho a su hijo. Ele levou seu filho aos discípulos. Él llevó a su hijo a sus discípulos. E os discípulos não puderam fazer nada. Y los discípulos no pudieron hacer nada. E de repente esse pai encontrou-se com Cristo. Y de repente ese padre se encontró con Cristo. E disse assim, Y dice así, a partir do versículo 18. a partir del versículo 18. Pode ler. El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo,
Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Ok. A tua incredulidade Tu incredulidad faz Jesus Cristo sofrer. hace a Jesucristo sufrir. Você não crê no que ele diz, Tú no crees en lo que Él dice ou colocar em dúvida o que ele diz, y colocar en duda lo que Él dice, machuca o coração do Senhor. machucas el corazón del Seja Señor. crente, não incrédulo. Sé creyente y no incrédulo. Jesus Cristo diz: ó geração incrédula, Jesucristo dice, oh generación incrédula, não faça parte dessa geração. no seas parte de esa generación. Você foi tirado desse sistema de incredulidade Tú fuiste sacado de ese sistema de incredulidad para ser um verdadeiro crente no Filho de para Deus. ser un verdadero creyente en el Hijo de Dios. Seja Deus verdadeiro, Sea Dios verdadero todo homem y mentiroso. todo hombre mentiroso. Continue, irmão, até o 23. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tudo é possível que crê. Todo le es posible al que cree. Aquele filho, Aquel hijo, desde pequeno, sofria isso. desde pequeño sufría eso. Há quanto tempo você está sofrendo com a sua tentação ou com o seu pecado? ¿Cuánto tiempo tú estás sufriendo con tu tentación o con tu pecado? Será que o diabo tem feito isso com tua vida? ¿Será que el diablo ha hecho esto con tu vida E você não está percebendo? y tú no lo estás notando? Ele tem te violentado, Él te ha te violentado. lançado para um lugar e para o outro, Él te ha lanzado de un lugar para otro. feito de você o que bem ele entende. Él ha hecho de ti bien lo que Él entiende. Os seus ensinos têm atingido o teu coração. Sus enseñanzas han tomado tu corazón. E você não consegue nem ir mais a Jesus Cristo. Y tú no consigues no ir más a Jesucristo. Faz tempo que você não ora. Hace tiempo que tú no oras. Faz tempo que você não lê tua Bíblia. Hace tiempo que tú no lees tu Biblia. Faz tempo que você não tem uma comunhão em secreto com Jesus. Hace tiempo que tú no tienes una comunión en secreto con Jesús. Faz tempo que você não chora diante de Deus. Hace tiempo que tú no lloras delante del Seu Señor. coração está seco, Tu corazón está seco, morto. muerto. Você está vivo por fora, Tú estás vivo por fuera, mas lá dentro está morto. pero adentro estás muerto. Você não tem condições mais. Tú ya no tienes condiciones. Outro tem que te levar a Cristo. Otro tiene que llevarte a Cristo. É isso que a igreja faz. Es eso lo que la É iglesia isso hace. que o irmão faz. Es eso lo que el hermano hace. Leva pecadores a Cristo. Llevan a pecadores a Cristo. Leva homens fracos a Cristo. Llevan hombres flacos a Cristo. Hombres débiles. Este homem, assim também é o que os pastores fazem. Es este hombre también lo que el autor dice. É isso que eu estou tentando fazer por você. Es esto lo que yo estoy intentando hacer por ti. Te trazer a Cristo, Traerte a Cristo para que você não morra. para que tú no mueras. E Jesus disse: Jesús dijo, se tu podes crer, si puedes creer, tudo é possível que crer. al que cree todo le es posible. E logo o pai do menino clamando, E inmediatamente el padre del muchacho clamó, com lágrimas, con lágrimas dice, disse: y dijo, eu creio, Senhor. creo, Isto é, eu sei, Senhor. yo sé, Señor, Eu sei que a tua palavra diz, yo sé lo que dice tu palabra, mas pero ajuda na minha incredulidade. ayuda a mi incredulidad. Talvez você precise disso agora. Tal vez tú necesitas de eso ahora. Eu creio, Yo creo, mas ajuda na minha incredulidade. pero ayuda a mi incredulidad. Como está o estado da tua fé? ¿Cómo está el estado de tu fe? Como você tem andado com Cristo? ¿Cómo tú has andado con Cristo? Você está morto ou vivo? Tú estás muerto o vivo. Não seja um crente carnal. No seas un creyente Não carnal. faça Cristo sofrer. No hagas a Cristo sufrir. Se você precisa de um renovo na fé, Si tú necesitas de un renuevo en la fe, eis o dia e o momento. este es el día y el momento. Agora. Ahora. Não deixe para amanhã. No dejes para mañana. Por isso é tão difícil ser o último a pregar. Por eso es difícil ser el último en predicar. Porque nós não sabemos como estão saindo os corações desse retiro. Porque nosotros no sabemos cómo están saliendo los corazones en este Só o día. Senhor sabe. Solo el Señor E sabe. você? Y tú, Creio que muitos já foram visitados creo que ya muchos fueron visitados por todas as ministrações. por todas las administraciones.
Mas eu creio que talvez ainda você não teve uma entrega real a Jesus Cristo. Pero creo que quizás tú no tuviste una entrega real a Jesucristo. Talvez você nem foi salvo. Tal vez ni siquiera tú fuiste salvo. Você não tem evidências da salvação na tua vida. Que tú no tienes evidencias de la salvación en tu Você quer vida. ser salvo hoje pelo sangue de Jesus Cristo? Tú quieres ser salvo hoy por la sangre de Jesucristo. Você quer ter uma fé como a de Estevão? Tú quieres tener una fe como la de Esteban. Estevão era um homem cheio de fé. Esteban era un hombre lleno de E fe. Deus fazia maravilhas por meio Y dele. Dios hacía maravillas por medio de Você él. quer ser útil na mão do Tú Senhor. quieres ser útil en la mano del Señor. Mas sem fé você não fará nada. Pero sin fe tú no harás nada. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sin fe es imposible agradar a Quantas Dios. vezes você está servindo na igreja ¿Cuántas veces tú estás sirviendo en la iglesia debaixo de incredulidade? bajo incredulidad? Porque você não quer perder o teu status. Porque tú no quieres perder tu estatus. Mas o interior está corrompido. Pero el interior está corrupto. Deixa Cristo mudar. Deja que Cristo te Para que cambie. verdadeiramente Para que verdaderamente você sirva ao Senhor tú sirvas al com um Señor coração perfeito. con un corazón Esse perfecto. era o desejo de Davi para com Salomão. Este era el deseo de David para con Que você Salomón. tenha um coração perfeito Que para tú com Deus. tengas un corazón perfecto para con Como Dios. está teu coração hoje? ¿Cómo está tu corazón hoy? Está perfeito para com Deus? ¿Está perfecto con Dios? Se você precisa renovar Si necesitas a renovar tua fé tu fe e lançar fora a incredulidade, y lanzar fuera la incredulidad, a hora e o momento é agora. el momento es ahora. Quem quiser renovar sua fé, vem aqui à frente. Quien quiera renovar su fe, venga acá al frente. Dobre o seu joelho. Doble tus rodillas. A mão do Senhor está estendida por você. La mano del Señor está extendida Ele por sabe do ti. que você precisa. Él sabe lo que tú necesitas. Venha logo Ven luego. e Ele vai te renovar. Él te va a renovar. Se você precisa desse renovo hoje, Si tú necesitas ser renovado hoy, venha aqui à frente. ven acá al frente. Não deixe passar este No momento. dejes pasar este Não momento. deixe passar essa visitação. No dejes pasar esta visita del Señor. Cristo se importa muito por você. Cristo se importa mucho contigo. Ele desceu do monte a favor de Él você. descendió del monte a favor de ti. Ore, peça um quebrantamento ao Ora y Senhor. pide un quebrantamiento al Señor. Todos vocês que estão dobrando os joelhos, Todos que están doblando sus rodillas allí, peçam o renovo do Senhor. pidan un renuevo al Señor. Clame ao Senhor. Clamen al É um Señor. clamor individual. Un clamor individual. Você que está apegado muito aos estudos, Tú que estás pegado mucho a los eu estudios. não queria ler esse texto, Yo no quería leer ese texto, mas eu vou ter que ler. pero vamos a tener que leer. Eclesiastes Eclesiastés diz que o muito estudo dice que mucho estudio é enfado da carne. y habla de la carne. Talvez você está sendo sufocado pelos estudos, Tal tú estás siendo sofocado por los estudios. ou talvez sufocado pelos desejos, Y pelas o paixões. tal vez sofocado por los deseos, por las pasiones. Deixe essas coisas Deja esas cosas e busque ao Senhor. y busca al Señor. Eclesiastes 12:12 diz: Eclesiastés 12:12 dice: E demais disto, Ahora, hijo mío, atenta. Eclesiastes 12:12. Leia. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Teme a Dios y guarda sus Peça ao mandamientos. Senhor, ensina-me o teu temor. Pídele al Señor, enséñame tu temor. Ensina-me a levar a sério as tuas coisas. Enséñame a llevar en serio tus cosas. Tu és único Deus maravilhoso, Tú eres el único Dios maravilloso, cheio de amor e verdade. lleno de amor y verdad. Eu sou tão incrédulo. Yo soy tan incrédulo. Eu sei de muitas coisas nas Escrituras. Yo sé de muchas cosas en la Escritura. Eu já li a Bíblia muitas Yo leí la vezes. Biblia ya muchas veces. Eu já li muitos livros. Yo ya leí muchos libros. Mas eu estou morno na fé. Pero estoy muerto en la fe. Me ajuda, Senhor. Ayúdame, Señor. Peça a ajuda do Senhor. Pídele la ayuda al Señor. Peça para o Espírito Santo te socorrer. Pídele al Espíritu Santo que te socorra. Ele quer visitar teu coração. Él quiere visitar tu corazón. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Se humilhe diante das potentes mãos de Deus. Humíllate delante de las potentes manos del Señor. E Ele vai te exaltar. Y Él te va a exaltar. Vai te renovar. Él te va a renovar. Você será uma bênção. Tú serás una Você bendición. terá ousadia Tú tendrás osadía para testemunhar de Cristo. para testimoniar Em de qualquer Cristo, lugar. para dar testimonio Você não en cualquier poderá, lugar. você não vai conseguir ocultar a tua fé. Tú no vas a conseguir ocultar tu fe. Você vai ter um grande desejo de anunciar a Tú vas a Cristo, tener un gran deseo de a anunciar a este amado Cristo, da tua a alma. este amado de tu alma. Se entregue ao Senhor. Entrégate al Señor. Recebe Ele como teu Salvador. Recíbelo como tu Salvador. Ele está com seu braço estendido para Él você. está con su brazo extendido para Ele vai te contigo. erguer
Él te va a levantar. Você agora está com os joelhos dobrados, Tú estás con las rodillas dobladas, mas Ele vai te erguer. pero Él te va a levantar. Ele vai te sustentar. Él te va a sustentar. Você não vai sair daqui sozinho. Tú no vas a salir de aquí A solo. companhia dele, real e La verdadeira, compañía de Él es real y será verdadera. ao teu lado. Estará a tu lado. Ele será a tua defesa. Él será tu defensa. À direita e à esquerda. A la derecha y a la À frente e izquierda. à Al retaguarda. frente y atrás. Ele é o Senhor Él es el Señor que te acompanha quien te e acompaña te fortalece. y te fortalece. Ore ao Senhor, Ore al Señor. em nome de Jesus Cristo.